Fala aí, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Boa noite para vocês, diretamente aqui deste belo palco, o Estádio do Dragão. Acompanhamos a vitória e a classificação de Portugal para a Eurocopa de 2024, um momento emblemático para a seleção portuguesa, não só pela classificação, mas pela forma com que conquistou essa classificação, uma campanha irretocável até esse momento, 100% de aproveitamento, 7 jogos, 7 vitórias, 27 gols marcados e apenas 2 gols sofridos, inclusive sofridos na noite desta sexta-feira. Mas antes de mais nada, eu queria falar com vocês uma parada. Ontem a gente gravou um vídeo, eu coloquei até no meu Instagram, quem quiser dar um pulo lá para ver, do Cristiano Ronaldo entrando em campo e curtindo muito aquele momento prévio do treinamento, tirando uma foto ali com o menininho que devia ser da comissão técnica, alguém ali da Federação Portuguesa de Futebol, e depois indo treinar com amor, com paixão, né? A gente viu um brilho nos olhos do Cristiano Ronaldo, que demonstra o quanto ele é feliz com a seleção de Portugal. Até coloquei uma musiquinha dramática do Interstellar para mostrar para vocês isso do meu olhar ali. E hoje, cara, foi mais um dia especial, histórico na carreira do Cristiano Ronaldo e que dá alguns sinais pra gente daquilo que tanto se questiona aqui em Portugal e às vezes até mesmo no Brasil, se o Cristiano Ronaldo precisa ser reserva, se o Cristiano Ronaldo não deveria ser mais convocado. Muita gente fala isso, inclusive, eu entrevistei vários portugueses hoje aqui na porta do Estádio do Dragão, muita gente fala que ele tem que dar lugar aos mais jovens, mas a atitude e o comprometimento do Cristiano Ronaldo, especialmente na noite desta sexta-feira, ontem também já tinha sido assim, chamam a atenção. E mais uma vez uma noite para a história em termos daquilo que a gente já está acostumado a ver ele entregar. Números, resultado, gols. E é isso que a gente espera de Cristiano Ronaldo e tivemos na noite desta sexta-feira. Vou pedir o like de vocês, maroto. Quem chegar chegando, deixa o like. Comentários, o que vocês acharam do jogo e dessa classificação de Portugal. E quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vamos lá, começando antes de CR7, falar do jogo em si, da escalação do técnico Roberto Martínez. Eu fiquei surpreendido, porque foi muita gente na parte ofensiva de qualidade e queria deixar, sim, algum buraco no sistema defensivo, mas eu fiquei curioso para ver como é que Portugal ia se comportar no último terço de campo, com tanta gente de qualidade, né? Ele colocou o Palhinha como primeiro volante ali, o trinco, como eles dizem aqui em Portugal, para segurar a barra, e depois Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão espetado na esquerda, Gonçalo Ramos mais centralizado e depois na direita Cristiano Ronaldo. Então eu fiquei curioso. Além de tudo, tinha Diogo Dalot de um lado e Cancelo do outro, né? O Cancelo que apoia muito, o Diogo Dalot também sabe fazer isso muito bem. E para nossa alegria, né, de acompanhar a seleção portuguesa, o primeiro tempo foi muito bom dentro dessa estratégia, porque Portugal conseguiu quebrar o bloco baixo defensivo da Eslováquia, que veio aqui basicamente para se defender, num 4-5-1 muitas vezes, baixando inclusive jogadores, às vezes numa linha de 6 atrás, e com esse poder todo, né, com essa qualidade toda, Portugal conseguiu igualar em número numérico, número numérico é boa, né? Em número de jogadores, as suas peças ofensivas, e deu muito trabalho para a seleção da Eslováquia, tanto que criou um volume de jogo muito grande. É verdade que teve um susto ali logo no início da partida, pelo lado do João Cancelo, foi uma defesaça do Diogo Costa, mas na sequência Portugal dominou e criou possibilidades para fazer 1, 2, 3, 4-0 já na primeira etapa. E esse sistema funcionando muito bem, né? Tanto que o primeiro gol sai da direita do ataque, não com a participação do Cristiano Ronaldo, mas que foi muito participativo. Daqui a pouquinho a gente vai falar de CR7, com Bruno Fernandes caindo por ali e Bernardo Silva também, uma boa combinação, depois um cruzamento com o mel do Bruno Fernandes, que para mim foi um dos melhores da partida, junto com o Cristiano Ronaldo. E aí o Gonçalo Ramos fez de centroavante, atacando o espaço, um belo gol para fazer esse 1-0. Depois, Portugal teve mais oportunidades, Cristiano Ronaldo também participativo nesse último terço de campo. Às vezes, o que eu não gostei de ter o Cristiano Ronaldo na direita, geralmente ele joga mais pela esquerda, né? Foi assim a carreira dele toda, e depois dos 30, fechando mais por dentro. O que eu não gostei dele jogando pela direita, e foi só isso que eu não gostei, mas é um detalhezinho, é o ponto dele atacar o mesmo espaço do Gonçalo Ramos muitas vezes, porque ele está acostumado a ir para dentro, né, a fechar como um centroavante.
E teve até um lance na primeira etapa, que a bola foi cruzada na área, ele tenta virar um voleio, meio bicicleta ali, e ele acaba se atrapalhando com o próprio Gonçalo Ramos, que ataca o mesmo espaço. Mas isso é questão de detalhe, né? Se Portugal for utilizar mais vezes essa formação, que eu acho imprudente talvez contra equipes com poderio ofensivo maior, especialmente que gostam de controlar o meio-campo, mas pode ser que utilize com times que se fechem lá atrás e conseguiu quebrar esse bloqueio com certa facilidade. Bom, teve o pênalti e o Cristiano Ronaldo de pênalti não perdoa, né? E foi muito bom o gol dele, porque deu para ver como o Estádio do Dragão abraça o Cristiano Ronaldo. Aliás, como ele mesmo disse depois em entrevista na zona mista aqui do estádio, todos os estádios portugueses abraçam ele, toda a comunidade portuguesa o abraça como um dos maiores jogadores da história do país. Para mim, como eu já disse e deixei claro aqui, é o maior jogador da história de Portugal. Pois bem, virou o jogo 2-0, um jogo que estava dominado pela seleção portuguesa, e com esses 2-0 no placar, que poderiam ser 3, poderiam ser 4, eu até imaginei que Portugal ia fazer mais, porque iria conseguir numa transição ofensiva de qualidade, já que a Eslováquia tinha que sair, num contra-ataque, matar o jogo. Só que faltou para Portugal algumas coisas na segunda etapa. Primeiro, parar de chover, porque o campo ficou muito pesado, choveu muito aqui no Estádio do Dragão na noite dessa sexta-feira, e aí a bola corre menos e com menos facilidade. Para um time que está buscando contra-ataque em velocidade, fica mais difícil, né? E outras coisas aconteceram, não dá para colocar só na conta da chuva. Eu acho que teve muito individualismo, muito erro no último passe, nas tomadas de decisão, quando os jogadores de Portugal se encontravam 4 contra 4 ou 5 contra 5 da defesa da Eslováquia, e aí Portugal acabou perdendo ali várias oportunidades que poderiam ter gerado uma chance de gol, poderiam ter gerado até o gol, e aí 2-1 para a Eslováquia, num lance meio esquisito dentro da área de Portugal, e um jogo que parecia fácil, 2-1, já começa a complicar. E quando começa a complicar, quem tem qualidade e quem tem Cristiano Ronaldo pode pensar que as coisas vão se descomplicar a qualquer momento. Roberto Martínez tira o Rafael Leão para colocar o João Félix, uma boa mudança, porque o Rafael Leão, apesar de lampejos de craque que ele tem capacidade de ser, ele não foi tão bem na segunda etapa, sumiu um pouco da partida. Eu acho que ele ainda tem esse problema, ele às vezes desaparece de jogos, demora para conectar, demora para ligar. Quando liga é uma bomba, mas quando não está tão conectado é difícil. João Félix entrou e entrou muito bem, puxando melhor esse contra-ataque, caindo bem pela esquerda, acionando os seus companheiros e distribuindo o jogo. Estamos aqui na saída do estádio, por isso as buzinas. E aí Portugal consegue, em outra jogada do Bruno Fernandes, encontrar o Cristiano Ronaldo. Aí sim, com a entrada do João Félix, e na segunda etapa, o Cristiano Ronaldo foi mais para a posição de centroavante, e o Gonçalo Ramos fazendo atrás dele ali como um segundo homem de ataque, né? Então ele se sentiu até um pouco mais confortável nesse sentido, e o Cristiano Ronaldo fez o 3-1, depois ainda teve um golaço da Eslováquia do meio da rua ali, 3-2, enfim, o placar refletiu uma partida difícil que nem foi tanto assim para Portugal, se Portugal tivesse aproveitado melhor as suas chances. Pois bem, 27 gols, 2 gols sofridos, 7 jogos, 7 vitórias, classificação, tudo lindo, mas mais especial ainda para a CR7. Ele fez um jogo, minha gente, muito bom, muito participativo e muito solidário com a equipe, porque a gente acha que o Cristiano tem vaga cativa na seleção, e isso é uma máxima que se diz aqui em Portugal, mas cada vez mais a gente vê ele se adaptando também a algumas realidades dentro da seleção portuguesa. Por exemplo, Rafael Leão na esquerda e ele na direita, e ele não centralizado para dar espaço também para o Gonçalo Ramos, já é uma adaptação do seu repertório. Ele já tem que se adaptar às novas qualidades, aos novos jogadores que vêm surgindo e pedindo passagem, que merecem também oportunidades, mas ele se adaptou muito bem. Tanto que pegou mais de 50 vezes na bola, tanto que fez muita coisa na parte defensiva também, na recuperada e, enfim, na recuperação de bolas. Ele perdeu algumas bolas também que poderiam ter sido melhores, de alguma forma, cuidadas, né, em termos de concatenação de ideias, mas isso foi Portugal como um todo, e ele acaba fazendo 2 gols. Numa noite que já seria especial para ele, porque teve uma festa muito bonita, uma homenagem em comemoração aos 200 jogos do Cristiano com a seleção portuguesa. Ele é o jogador que mais tem jogos com a camisa de uma seleção, mais um recorde para ele, se não me engano agora são 203, né? Tem 125 gols com a camisa da seleção portuguesa, com esses 2 anotados. Agora vamos ver se o caminhão não me atropela. A partida não, tudo bem. E já é o maior artilheiro de seleções da história
com sobras, tem 857 gols na carreira e é muito importante esse número porque depois na zona mista ele falou por 7 minutos com a imprensa, isso não é normal e ele tem falado mais com a imprensa nesta fase da carreira. E ele é perguntado se ele quer chegar aos 1000 gols, se ele quer jogar a Eurocopa já do ano que vem, se ele quer jogar o Campeonato do Mundo, como eles dizem, aqui a Copa do Mundo de 2026, se na Copa do Mundo 2030 ainda dá, né, que vai ser aqui em Portugal. Enfim, ele foi bombardeado com essas perguntas. E ele, depois de tudo que ele passou, a saída do Manchester United, a questão particular, né, de perder um filho, enfim, de tudo que aconteceu, ele está indo mais devagar nas declarações e passito a passito. Então primeiro ele falou, tem que chegar primeiro aos 900, acho que esse vai dar, e depois a gente vê se dá para chegar aos 1000 gols. Depois a gente vê se dá para jogar uma Copa do Mundo em 2026, depois a gente vê. Vamos devagar com o Andor até onde o corpo nos permitir, e eu acho que esse o discurso do Cristiano Ronaldo condiz com a realidade do próprio Cristiano Ronaldo. A verdade é que dentro do conceito de seleção portuguesa, ele ainda é muito importante, é muito relevante. Ele ainda atrai um público muito grande ao estádio. Hoje estava aqui cheio de turistas, gente que veio da Espanha assistir o jogo porque queria ver o Cristiano Ronaldo. Ele ainda tem muito a dar fora de campo para a seleção portuguesa e sem o lá ele, tá? E tem muito também a agregar dentro de campo. Como eu disse, às vezes não como um titular absoluto, às vezes como um cara que vai iniciar uma partida e não vai terminar, às vezes como um cara que vai terminar um jogo porque Portugal precisa dele nesse sentido. E eu acho que cada vez mais o Cristiano Ronaldo está entende perfeitamente esse papel dele dentro da seleção portuguesa e os números falam por si. Cristiano Ronaldo ainda é muito relevante, apesar de muitos acharem que não. Dentro do cenário de Portugal, isso é incontestável. Uma capitania que inspira jovens, inspira os próprios jovens portugueses a serem melhores, a serem um pouquinho mais como o Cristiano Ronaldo, por mais impossível que isso pareça ser. Minha gente, um beijo para vocês. Me despeço aqui do Estádio do Dragão com Portugal classificado para a Eurocopa de 2024. Vamos ver o que mais vem por aí. Tchau!